Uma das partes que mais chamam a atenção e que mais traz dúvidas nas pessoas iniciantes é sobre o funcionamento dos processos seletivos aqui dentro da programação. Como será que funcionam os processos? Como será que são os exercícios de lógica? Será que eu já estou preparado, preparada para conseguir passar nesses exercícios? Como que eu faço para ser melhor avaliado nesse exercício de processo seletivo? Será que tem uma forma de ser melhor avaliado? É sobre tudo isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Opa, aqui é o José Fortes e está começando mais um episódio da série Mão na Massa. E se você está chegando por aqui agora e ainda não conhece essa série, Mão na Massa é uma série aqui no canal Seja Dev, onde eu te explico algum tema da programação, algum tema super importante da programação de forma prática. Claro que programação é um conceito muito prático, programação é muito mais prática do que teoria. Então toda semana a gente tem conteúdos práticos aqui no canal Seja Dev para te ajudar a chegar no mercado de trabalho da programação. Todos os conteúdos aqui do canal são feitos, são pensados para te ajudar com isso, para te ajudar a começar uma carreira na programação. Então se você está pensando em aprender programação por hobby, porque você quer construir uma coisa específica que não é necessariamente trabalho, muito provavelmente o canal não foi feito para você. O canal foi feito para quem quer trabalhar profissionalmente, quem quer realmente começar uma carreira na programação. Então se você se interessa em começar uma carreira na programação, em começar uma carreira sólida, uma carreira realmente que vai te trazer frutos aí no futuro, você está no lugar certo. Inclusive te convido para você se inscrever aqui no canal, para você ativar o sininho de notificação, para você ficar sabendo sempre que os novos vídeos saírem. Sempre tem vídeos aqui que vão te ajudar a chegar nesse destino de forma mais rápida, de forma mais assertiva, de forma mais rápida do que eu cheguei pelo menos. E é para isso que eu tô aqui no Seja Dev, é para isso que esse canal existe. Essa é a minha missão aqui, que você consiga começar uma carreira sólida na programação. Então, inclusive, se você pensa em ter uma carreira sólida na programação, te recomendo não só se inscrever aqui no canal, como também me seguir em todas as outras redes sociais. Tô no YouTube, tô no Instagram, tô no Facebook também, sempre com o nome de Seja Dev. Só pesquisa lá que você vai me encontrar e sempre tem conteúdos novos para vocês todos os dias nesses canais, tá certo? Então, vamos lá. Se o seu objetivo, então, é começar uma carreira na programação, vamos juntos fazer isso acontecer. E o vídeo de hoje é sobre uma das partes mais importantes também, e uma das partes que eu vejo que vocês têm muitas dúvidas, que é sobre os processos seletivos. Como que funcionam os processos seletivos, como que são os exercícios dos processos seletivos, como que faz para você ser bem classificado nesses exercícios dos processos seletivos. É sobre tudo isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo de hoje. E é claro que ele é um vídeo mão na massa, não é um vídeo de conversa. Então, eu não só vou te explicar sobre os processos, vou te explicar sobre esses exercícios, como eu também vou te mostrar aqui 3 exercícios que foram enviados para mim através de um aluno meu que participou de processos e chegou nesse exercício. Então é um exercício realmente real, ele me enviou esses exercícios e eu estou trazendo aqui para vocês. E também eu vou te mostrar como que eu resolveria esses exercícios. Alguns têm até várias formas diferentes de resolver. Vou te mostrar como que eu resolveria, como que é a forma mais eficiente de resolver também, uma forma que talvez você seria melhor avaliado resolvendo. Tudo isso de forma totalmente prática e mão na massa, porque é o objetivo aqui desse vídeo de hoje, beleza? Então a ideia desse vídeo é justamente a gente trabalhar nesses exercícios práticos aqui de programação. Primeiro, por que será que você... Eu sempre gosto de começar os vídeos assim, se você está chegando por aqui agora e ainda não me conhece, eu sempre gosto de começar esses vídeos de mão na massa tentando te explicar um pouco o conceito, ou tentando fazer de uma forma mais conceitual o porquê a gente está fazendo esse vídeo aqui. Então, sempre quando eu trago um conteúdo mais mão na massa, eu tento te explicar o porquê que você deveria aprender aquilo. E, obviamente, hoje não vai ser diferente. Aqui, nesse caso, a gente tem exercícios de lógica de processos seletivos. E o primeiro ponto do porquê você deveria aprender isso, porquê você deveria assistir esse vídeo até o final e com muita atenção, é justamente porque nesse vídeo você vai exercitar a sua lógica de programação. Então, exercitar a lógica de programação é uma atividade vantajosa para qualquer tipo e para qualquer nível de programação. Eu, atualmente, hoje em dia, vira e mexe, eu acabo fazendo esses exercícios de processos seletivos que exercitam a minha lógica, e eu considero que isso ajuda na minha carreira até nos dias de hoje. Então, sempre, independente do seu nível atual, se você for um completo iniciante, até quando você for sênior lá, estiver trabalhando nos cargos mais avançados da programação, você vai continuar exercitando a sua lógica. Isso é uma parada que não é que você vai aprender no início da carreira e acabou. É claro que são formas diferentes, mas assim, é algo que vai trazer para você uma profundidade maior no seu modo de pensar como um programador. E programação, eu sei que muita gente que está começando ainda não tem essa visão, mas programação
é uma tarefa muito prática, tá? Uma tarefa que envolve muito pensamento. Então, um programador realmente valioso para o mercado é uma pessoa que realmente sabe pensar no que ela está fazendo. Uma pessoa que consegue pensar naquele caminho. Não é uma pessoa que fica só fazendo as coisas no automático, e sim uma pessoa que consegue pensar. Exercitar a lógica de programação vai te auxiliar justamente nesse modo de pensar, em como você pode pensar de uma forma mais eficiente e como você pode usar as ferramentas daquela tecnologia da forma mais eficiente possível. Então é para isso que serve esses exercícios. Inclusive, nos processos seletivos, uma das coisas que as pessoas verificam ali nos exercícios que você faz não é nem se você está conseguindo entregar. Claro que se você entregar o resultado, você obviamente vai estar à frente das pessoas que não entregaram. Mas não é só entregar, é também entregar com eficiência e com qualidade. A qualidade do seu código é muito importante. O que você escreve, a forma que você escreve, o modo que você separa os conteúdos ali dentro do seu código é muito importante também. Isso é muito valorizado nos processos. Muita gente passa no exercício e pensa, poxa, eu consegui fazer o exercício, então eu já estou bem, eu acho que vou conseguir essa vaga. E não consegue a vaga. Por quê? Porque às vezes você entregar um exercício feito, mas que não foi feito com a qualidade que eles esperavam, também não é bom, também não é atrativo. Então você descobrir como fazer como você consegue trabalhar nesse exercício para ser o mais eficiente, um código mais legível, um código mais bonito mesmo, apresentável, faz toda a diferença para vocês quando vocês estiverem lá nos processos seletivos. E um outro ponto do porquê você deveria aprender esse tipo de situação, esse tipo de exercício, é justamente que você vai se preparar para os processos seletivos. Eu vou te mostrar aqui exercícios reais. Inclusive, como eu falei no início do vídeo, né? Esses exercícios, eles foram enviados por um aluno meu. Então, um aluno meu, lá na comunidade de alunos que eu tenho aqui do Seja Dev, são pessoas que eu acompanho mais de perto, e ele me enviou esse exercício lá na comunidade, falou que alguns ele conseguiu fazer, na verdade eu acho que todos ele conseguiu fazer, porém alguns ele não conseguiu chegar até o final, e às vezes eu percebia que ele conseguiu fazer, mas tinha formas mais eficientes de fazer aquilo. Então, a minha ideia com esse vídeo é justamente essa: tentar mostrar para vocês algumas formas de fazer a mesma coisa que você provavelmente conseguiria aí conseguiria mais pontos, conseguiria ser mais bem avaliado fazendo dessa forma específica. Então, essa é a ideia do vídeo de hoje, tá certo? E aí, pessoal, já antes de a gente entrar aqui de fato no mão na massa, eu não quero gastar muito tempo com isso aqui não, mas é só para deixar claro para vocês, tá? Sobre os processos seletivos. Geralmente, nos processos seletivos, a gente tem... Os processos eles são bem diferentes, né? Então, mas assim, no geral, na maioria dos casos, a gente tem dois tipos de fases, além das fases de conversa, né? Você vai conversar com o RH, que ele vai traçar seu perfil, essas coisas assim. Além disso, na parte técnica, a gente tem dois tipos diferentes de processos e que às vezes eles estão juntos e às vezes não, tá? O primeiro tipo de processo é esse que eu estou mostrando aqui para vocês, que é um processo de você pegar um exercício ali de lógica de programação, pegar um exercício de JavaScript, alguma coisa assim, e resolver aquele exercício em tempo real. Muitas das vezes é em tempo real, às vezes não é. Na maioria dos casos, você vai resolver isso com a sua webcam ligada, com o seu computador compartilhando a tela, alguma coisa do tipo, que é mais em tempo real mesmo, e o recrutador vai ver o que você está fazendo linha a linha. O recrutador, a pessoa que já está atuando lá na empresa, provavelmente é um programador também que tá te avaliando, né? E ele vai ver o que você está fazendo linha a linha, ao vivo ali com você. Essa geralmente é uma das etapas. E acontece geralmente em etapas até para pessoa. Acontece em todos os níveis, na verdade. Então, essa etapa geralmente chama live code, ou seja, código ao vivo em tradução aí, né? Então, isso que a gente está fazendo aqui nesse vídeo de hoje é como se fosse um treinamento para essa etapa de live code. Tem uma outra etapa ainda que geralmente até mais comum para Júnior do que para outros níveis, que pode ser que venha junto com esse live code, pode ser que seja só o outro, pode ser que seja só live code, isso aí cada empresa vai decidir, que é os testes, né? Os testes às vezes são para você criar um projeto ali do zero em um determinado tempo, por exemplo, em uma semana. E aí é outro tipo de teste, tá? O que a gente vai fazer aqui hoje é o teste de live code, o teste de lógica de programação. Como que você treina para o outro tipo de teste também? Você consegue treinar criando projetos que a gente faz aqui também, praticamente toda semana. Vira e mexe, a gente tem projeto de HTML, de CSS, de React, transformando HTML e CSS em React. Tem um monte de tipo de projeto que a gente faz aqui toda semana no canal. E o de hoje, então, é para você treinar essa parte aqui do mão na massa, que é para você treinar
essa parte aqui da lógica de programação e do JavaScript, beleza? Bom, dito tudo isso, vamos então, eu vou compartilhar a tela no computador aqui para a gente começar os exercícios logo e mostrar para vocês também os exercícios. O que eu vou usar aqui hoje para a gente fazer os exercícios? Eu vou usar o nosso queridíssimo JS-Fiddle aqui, tá? Por que eu vou usar o JS-Fiddle? Porque é mais fácil da gente fazer o exercício aqui diretamente no navegador, sem você precisar de instalar nada. Se você quiser instalar aí um editor, quiser instalar uma IDE, quiser instalar o Visual Studio Code, qualquer outra coisa aí, e fazer esse exercício lá dentro, não tem problema. Vou deixar na descrição aqui desse vídeo esses links, tá? Para você conseguir acessar também. Daí você pode simplesmente copiar isso aqui de cima, que são os exercícios. Eu tenho 3 links aqui com os 3 exercícios. Eu já vou mostrar para vocês cada um deles, tá por ordem meio que de dificuldade aqui, tá? Pelo menos aqui, o que eu achei do mais simples até o mais complexo. O primeiro é esse aqui, vamos ler junto. Escreva uma função que recebe um array não vazio de inteiros distintos e um inteiro representado uma soma-alvo. Se quaisquer dois números no array de entrada somam a soma-alvo, a função deve retorná-los no array de saída, em qualquer ordem. Se nenhum par de números no array de entrada somarem a soma-alvo, a função deve retornar um array vazio. Note que a soma-alvo deve ser obtida somando dois inteiros diferentes do array. Você não pode somar um inteiro com ele mesmo. Você pode assumir que existirá, no máximo, um par de números somados somando a soma-alvo. Exemplo de entrada, está aqui esse array, e a soma-alvo, e o exemplo de saída pode ser, então, esses dois números aqui. Então, assim, se você quiser, você pode pausar o vídeo, tentar ler aí sozinho, tentar entender o que está falando. Isso aqui, o primeiro passo do exercício é entender. E aí depois você continua. Eu já vou explicar para vocês aqui sobre esse exercício. Então, o que ele quer? A gente vai ter aqui um conjunto de elementos, um conjunto de números, que é o array aqui que ele mandou para gente, e o número de saída. Então, o que ele quer? Ele quer que a gente encontre dois números aqui dentro cuja soma dos dois seja o número que ele selecionou. Por exemplo, 10. Então, 3 mais 5 dá 10? Não, dá 8. Aí vai pesquisando aqui, né? Um dos exemplos, por exemplo, é o 11 e o menos 1. 11 menos 1 somados dá 10, né? 11 mais menos 1 é igual a 10. Então, a ideia aqui do código, do algoritmo, é você construir isso aqui de forma que você consiga pegar aqui e encontrar dentro desse array dois números que somados dá aí o valor do número que ele mandar aqui, né? Ele pode selecionar os dois, tanto o array quanto o número aqui. Eu tenho um exemplo aqui que o meu aluno mesmo que criou, tá? Mas assim, eu não vou usar exatamente esse exemplo não, acho que vou fazer aqui do zero. Vamos lá, como que a gente pode fazer isso aqui então? Primeira coisa, para começar o exercício, eu vou copiar e colar essa coisa aqui de baixo, que são as variáveis. Então, eu vou fazer aqui const. Ixi, peraí. Pronto. Const array igual. A gente tem aqui um conjunto de elementos, né? E aqui embaixo, a soma. Então, const target sum igual a 10. Show de bola. Como que a gente faz para resolver isso aqui? Eu vou criar uma função para a gente fazer essa busca, né? Então, function soma alvo, por exemplo. Eu vou receber nessa função o array e a soma. Note que esse array aqui não é o mesmo array aqui de cima, tá? Eu vou chamar inclusive de ARR só, para você não confundir. Esse array aqui é o parâmetro da função, tá? O que eu estou fazendo aqui é para você entender esse código, obviamente. Deixa eu aumentar a letra um pouquinho, para ficar melhor para vocês. Para você entender esse código aqui, obviamente, você precisa entender pelo menos sobre funções aqui no JavaScript, tá? Beleza. Criei a função. O que a gente precisa fazer? A gente precisa seguir, que a gente precisa de entrar dentro desse array, de buscar dentro desse array, dois elementos que, somados, dá o valor da soma aqui de dentro, tá? Então, eu vou passar aqui embaixo, só para a gente não se perder, um soma-alvo, passando o array e o target sum. E aqui dentro eu vou dar um console.log, para a gente saber se está passando tudo certinho. O ar e o soma. Dá uma... Beleza, está aqui, o ar e o soma, beleza. Agora vamos começar o exercício de fato, né? Como que a gente precisa fazer? A gente sabe que a gente precisa de entrar dentro desse array e, dado cada número, buscar dentro desse mesmo array outro número cuja soma seja 10. Uma das formas de você fazer isso é o que? Você vem aqui escrever, vou escrever aqui comentado, porque não é essa forma mais eficiente, mas é a forma mais intuitiva que talvez o iniciante pensaria em fazer. Talvez vocês que estão assistindo, que se vocês forem iniciantes, pensariam em fazer dessa forma, né? É o seguinte, você tem um array aqui, você vem e pega array, você faz um for, por exemplo, dentro do array, para pegar todos os números. Então, por exemplo, na primeira rodada, você vai pegar o número 3. E você faz outro for dentro do array
para pegar todos os outros números. Então, por exemplo, a primeira rodada vai ser o 3 e o 5. Aí você vai ver que o 3 e o 5 não somam 10. Depois você pega o 3 com o menos 4. Depois o 3 com o 8. Ou seja, você vai ter dois fors aqui dentro, um dentro do outro, para fazer essa busca. Essa é uma das formas de fazer? Sim. Essa forma funciona? Funciona. Agora, eu acho que é meio confuso fazer desse jeito. Por quê? Porque ficar um for dentro do outro. Vai ficar desse jeito aqui que geralmente o pessoal faz, né? Fazer um for, por exemplo, conch... Enfim, eu não vou escrever tudo aqui não, pra gente não gastar muito tempo. Mas assim, você fazer dois fors acaba ficando meio confuso, que não sabe qual é qual. Então, qualquer forma que eu sugeriria de vocês fazerem isso aqui. Primeiramente, você usar uma função tipo o for each, diretamente do array. Por quê? Porque mostra que você sabe que existe a for each, que você usa for each. É uma função que fica mais enxuto do que o for, né? Você já manda direto aqui. Esse aqui dentro do for each é o elemento chamado de element, para não ficar escrevendo elemento da hora, né? E beleza. Então aqui dentro desse for each, o que vai acontecer? Ele vai pegar esse array e passar por cada um desses números, que é justamente aquele que a gente estava fazendo aqui anteriormente, certo? Então, por exemplo, se eu vier aqui dar um console.log no element, que é o elemento, ele vai simplesmente mostrar pra gente um elemento 1 a 1, beleza? Então a gente tem 1 a 1. Ok, agora, para cada um desses elementos, como que é a forma mais eficiente? A gente pode simplesmente vir aqui, como eu falei para vocês, pegar aqui for each de novo. Eu vou fazer desse jeito aqui para vocês entenderem as formas diferentes. Elen 2, por exemplo. E aí, if Elen, não pode ser o mesmo número, né? Diferente de Elen 2. E Elen mais Elen 2 igual a soma. Aí você vem aqui, console.log Elen e Elen 2. Isso aqui é uma das formas. Dois for eachs, né? Você dá run aqui. Inclusive, deixa eu apagar esse aqui de cima. É uma forma que funciona esse código que está aqui. 11 menos 1, depois menos 1 e 11 e ponto final. Acabou aqui, né? Agora, essa é uma das formas, assim, não é uma forma tão ruim, né? Só que agora, imagina, por exemplo, você quer retornar o valor da soma na sua função, por exemplo. Você quer retornar o valor da soma. Como que você faz para você retornar esse valor? Você vem aqui, se você vier aqui e colocar aqui o return, desse jeito, isso provavelmente não vai funcionar. Ó. Eu venho aqui embaixo fazer um console.log do retorno aqui do soma-alvo. Por exemplo, se eu vier aqui der run, vai ficar sempre indefinido. Se eu quiser retornar ao invés de imprimir, né? Esse que é o problema. Ele não vai funcionar, ó. Não está funcionando. Como que a gente faz então? Se eu vier aqui, mas imagina você pode me falar, tem que colocar o return aqui. Então, return aqui e outro return aqui também. Isso aqui, se der run, ó, continua sem funcionar. Por quê? Porque o for each ele não retorna, tá? Ele não tem esse retorno diretamente. Então, o que a gente pode fazer aqui é, para poder corrigir esse problema, é vir aqui, por exemplo, para let result igual a um array em branco. E aqui dentro, a gente coloca o result igual elen e elen2. E aqui no final, você coloca o return result. Aí pronto, ele vai retornar para a gente aqui o resultado já. Menos 1 e 11. Se eu encontrar um elemento, por exemplo, que eu posso fazer aqui é dar um break, né? Que ele vai sair, pelo menos, do for aqui de cima, tá? Não sei se... Não lembro nem se funciona, na verdade. Eu acho que no for each ele não funciona, né? Ele não funciona, não. Então, realmente, vai ter que passar um por um aqui, nesse caso específico, tá? Beleza. Talvez dando return aqui ele já pausa, né? Mas beleza, tudo bem. Isso aqui é apenas uma forma de fazer diferente. Ok, encontrou o resultado já. Isso aqui é a forma mais eficiente? Não, é uma forma que funciona. Uma outra forma que eu sugeriria vocês a fazer, para você não precisar de fazer dois for each, é você fazer uma outra função só para você mostrar que você conhece outras funções, por exemplo. Então, isso acaba sendo atrativo dentro de um processo seletivo que você mostre como usar outras coisas que não a mesma coisa que você está usando. Aqui no caso eu usei dois for each, né? O que eu posso fazer, por exemplo, aqui? Eu posso vir aqui com eu posso buscar, por exemplo, dentro aqui do array, o elemento cuja soma com aquele seja 10. Por exemplo, se eu tenho o elemento 3, qual o número dentro aqui do array que vai fazer a soma ser 10 desse 3? É você pegar o 10 menos 3, certo? Que aí vai ser 10 menos 3, 7. Ou seja, para o 3, eu tenho que encontrar o número 7 aqui dentro desse array. Assim como para o 5 eu tenho que encontrar outro elemento 5. Como não vai existir, porque os elementos não se repetem, tudo bem. Para o menos 4 eu tenho que encontrar o 14. Para o 8 eu tenho que encontrar o 2.
Pro 11 eu tenho que encontrar o menos 1. Ou seja, é sempre 10 menos o número que está aqui dentro. 10 menos o número que está aqui dentro é o resto que você precisa encontrar aqui, tá? Ou o número menos 10, na verdade, né? É o resto que você precisa encontrar aqui, tá certo? Na verdade é isso mesmo, né? É 10 menos o número. Então se for 10 menos 11 vai dar menos 1. Se for menos 1 com 11 dá 10. Então é isso. É o target sum menos o elemento aqui de dentro. Então, por exemplo, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode apagar esse for each de baixo, só pra gente mudar e colocar aqui, por exemplo, um find. Então, por exemplo, const par igual ar.find. Aqui é mais um elemento, posso colocar number, por exemplo. Vou fazer uma arrow function. E o que eu quero fazer? Eu quero retornar desde que o número seja diferente do elemento e o número... Tá dando erro aqui? Não sei se tá dando erro aqui. Mas beleza, eu quero que o número... Eu tenho um número, eu quero retornar desde que o número seja diferente do elemento e o número aqui seja igual à soma, não é isso? 10, no caso 10, a soma menos o elemento. Não é isso? Soma menos o elemento. Então, por exemplo, para o número 11, vai ser 11 menos 10, seria, na verdade, ao contrário, né? Espera aí. Tá bugando minha cabeça aqui já, ó. Seria o número vai ser a soma menos o elemento. Então, por exemplo, se a gente tem o número 1, vai ser, como que eu preciso achar o 9? Como vai ser? Vai ser o 10 menos o 1, certo? Se tiver o número menos 11, vai ser 10 menos 11, vai ser mais 11. Né? Então, enfim, eu acho que assim vai funcionar. Então, vai ser o número, e o número, que é o número que a gente está buscando aqui no find, tem que ser igual, então 3 iguais, a soma menos o elemento aqui de cima. Dessa forma que a gente consegue encontrar o par dele dentro do find. Se ele encontrar esse par, tentando fazer uma forma que deixe mais... Aqui, ó, fica melhor para vocês enxergarem. Então, se a gente conseguir encontrar o número, tal que o número não seja o elemento, e o número seja igual a soma menos o elemento, se vocês conseguirem entender essa soma menos o elemento, isso aqui que eu acho que que pode ser o que vai atrapalhar vocês entenderem aqui o resultado que eu quero chegar. Mas eu vou explicar de novo para isso, então. Imagina que você tem o número 11. Como que eu sei qual número que somado com 11 dá 10? Eu tenho que fazer aqui o quê? 10 menos 11, né? Que vai ser menos 1. Então, o 11, o par dele é o menos 1. Se tiver o menos 1, vai ser 11 mais menos 1 vai ser 10. Então, é isso mesmo. É sempre a soma menos o elemento. Esse é o número que a gente quer encontrar dentro aqui do array. E o find faz isso. E aqui a gente vai verificar se o par existir, ou seja, na for undefined, se if par, a gente vem aqui, result, vai ser igual. Aí, no caso, é o elen e o par. E dessa forma a gente consegue fazer o código mais, eu acho que é mais direto ao ponto, assim. Você consegue usar outros tipos de funções que ficam mais direto ao ponto. Se eu ver aqui the run, tá lá também, o menos 1 e o 11. Funciona perfeitamente. Beleza? Ok, então vamos pro próximo, né? Eu acho que eu não sei se lembra se tem outra forma de fazer isso aqui. Na verdade até tem. A gente pode usar o reduce aqui também, mas eu acho que vai ficar mais confuso. Não sei se vale a pena mostrar pra vocês. Mas eu acho que isso aqui eu acho que fica mais para mim fica mais claro do que o Redux. Então esse aqui seria o resultado que eu acredito ser um dos melhores. Beleza? Bom, eu vou mostrar o Redux só para ficar mais claro para vocês também e para a gente conseguir tirar esse result daqui. Como que funciona o Reduce? O Reduce é uma outra função dentro dos arrays que ele faz justamente a modificação de um array para alguma coisa que não é necessariamente o array com o mesmo número de casas. Então, por exemplo, nesse caso aqui eu quero converter o array em um outro array com com os pares daquele conjunto de elementos, ou talvez com um array vazio, né? Então, por isso que a gente pode usar o reduce. Reduce pode transformar o array em número, em objeto, em booleano, em o que você quiser, em string. Então, no caso aqui, eu quero transformar isso em um array vazio. Esse aqui eu acho que é um resultado até mais avançado, assim. Eu considero que esse aqui seja o resultado ideal. Vou fazer outra função para a gente conseguir comparar, inclusive. Function soma alvo reduce. Eu vou fazer desse jeito, para ficar mais fácil de vocês compararem isso aqui. Vou chamar de ar e soma também. E aqui que a gente vai fazer? A gente vai retornar um ar.reduce. Como que funciona o reduce? Ele tem aqui dentro um callback, assim como a gente está fazendo aqui, que é uma função, né, uma arrow function. Então, vou fazer a arrow function aqui.
uma vírgula e aqui na frente o parâmetro inicial. No caso, o inicial vai ser um array em branco. Por quê? Porque se a gente não alterar nada, vai retornar um array em branco. E aqui na nossa arrow function, a gente passa dois elementos dessa vez. Não só o elemento, o element fica aqui, só que o element é o segundo parâmetro. O primeiro é o acumulador, que a gente chama. Por que acumulador? Porque em cada vez que o reduce passar aqui dentro, ele vai justamente fazer alguma coisa com esse array, com esse número aqui dentro, e ele vai ir acumulando dentro de um objeto. Esse ACC é justamente essa acumulação, é o objeto anterior, né? No caso aqui o reduce, como o nosso reduce ele vai retornar um ou outro, basicamente, acaba ficando mais direto ao ponto até desse jeito aqui, tá? Então, beleza. Agora aqui dentro do reduce, o que a gente vai ter que fazer? Primeiro, a gente tem que encontrar o par. Então, exatamente esse link de cima. Vou copiar e colar para não escrever tudo de novo. Encontrar o par dentro do find. Se esse par for verdadeiro, então if par, o que a gente vai fazer? A gente vai retornar o elemento e o par. Simplesmente assim. Se não for, a gente coloca return ACC. Por que esse return ACC é importante? Porque se não for o par, ele vai querer simplesmente continuar rodando. Então, o return ACC vai retornar o elemento anterior. Se for par, ele retorna o elemento novo, senão ele vai manter o elemento anterior. Dessa forma, a gente consegue fazer usando reduce. Fica um pouco diferente aqui, não tem esse result, né? Eu acho mais claro esse de cima do que com reduce, mas se você quiser mostrar como que usa o reduce, por exemplo, tem o de baixo, ver se vai funcionar isso aqui, né? Tô falando aqui e não funciona. Deixa eu dar run aqui. E pronto, ó, os dois elementos retornaram pra gente exatamente a mesma coisa. Show? Então agora acho que, não sei se tem, deve ter outras formas de resolver isso também, tá? Mas eu acho que essas aqui são formas muito eficientes, as duas. Que você usa o find, aqui embaixo você usa o reduce, de cima você usa o for each, então tá eficiente. Você pode inclusive mostrar as duas, né? Se estiver fazendo, eu tenho tempo de mostrar outra, você pode ir lá e mostrar. Isso vai chamar até mais atenção ali no seu processo seletivo. Bom, vamos pro próximo então. Esse aqui, ele é mais difícil entender o que ele está fazendo do que de fato fazer esse exercício, tá? Tem muito exercício que é assim mesmo, que você precisa focar para você entender o que a pessoa quer com aquele exercício, né? Vamos lá ler juntos aqui. É o dia da foto da turma em uma escola local. Você foi fotógrafo escolhido para tiradas. A classe que você vai fotografar tem um número par de alunos, ou seja, e todos esses alunos estão usando uniformes pretos ou laranjas em iguais quantidades. Ou seja, metade da turma está com preto e metade com laranja. Beleza. Você é responsável por arranjar os alunos em duas filas para fotografia, uma na frente da outra. Cada fila deve conter o mesmo número de alunos e deve preencher os seguintes requisitos. Todos os alunos usando uniforme preto devem estar na mesma fila e todos usando uniforme laranja devem estar na mesma fila. Ou seja, como se fosse assim, uma fila na frente de pessoas com uniforme de uma cor e uma fila atrás de pessoas de outra cor, de uniforme de outra cor, né? E aí essa regra aqui que é a regra principal, ó. Todos os alunos da fila de trás devem ser estritamente mais altos que o aluno diretamente em sua frente da fila da frente. Isso aqui é o que vai fazer você ficar super confuso assim, sem saber o que fazer com esse exercício. Calma que eu já vou voltar aqui, eu vou só terminar de ler. Você recebe dois arrays de entrada, um contendo a altura dos alunos com uniformes pretos e outro com uniforme laranja. Beleza. Esse array sempre terá o mesmo tamanho e cada altura em centímetros será um inteiro positivo. Escreva uma função que retorne true ou false, caso seja possível não tirar fotografia de uma determinada turma, seguindo os parâmetros estabelecidos. Você pode assumir que cada turma tem ao menos 2 alunos. Beleza. A gente tem, por exemplo, duas entradas aqui, que seriam os uniformes tanto o preto quanto o laranja. Vou fazer um count aqui já para pegar esses dois. E a gente precisa de uma função aqui, né? Então, por exemplo, function verifica foto. E essa função vai receber o quê? Vai receber a pessoal com uniforme preto e o pessoal com uniforme laranja. Então, o que a gente vai fazer aqui embaixo é basicamente chamar o verifica foto. Peraí que a gente vai voltar para explicar como funciona o exercício, tá? Beleza, isso aqui eu tô fazendo só pra gente começar aqui e já deixar no esquema. Tá certo isso aqui? Parece que sim, né? Deixa eu ver aqui, dá um... Tem um bug, beleza, funcionou. Vamos ver aqui, voltar para essa situação aqui, ó. Todos os alunos da fila de trás devem ser estritamente mais altos que o aluno diretamente em sua fila da frente. Ou seja, nesse caso aqui, ó, por exemplo, vai comparar. O 150 é menor que o 162, então a fila da frente seria o preto. Então 150 é menor que 162, 169 é menor que 181, 149 é menor que 151, 152 é menor que 160 e 154 é menor que 170. Nesse caso,
Deixa eu ver se eles falam alguma outra coisa aqui. Da parte de alunos, falando laranja, você não sabe arranjar. Cada fila contém o número de alunos é preencher os seguintes requisitos. Tá? Ó, ele fala que todos os alunos devem estar na mesma fila, tá? E todos os alunos da fila de trás devem ser mais altos. Então, o que eu faria aqui de cara? Eu tentaria ordenar esses dois aqui. Por que ordenar? Porque a gente pegaria o menor de um com o menor do outro. O menor do segundo, o segundo menor com o segundo menor. O terceiro menor com o terceiro menor. E qual que é a ideia do exercício? Justamente isso que eu falei para vocês. Você vai comparar o tamanho do menor e do maior. Vai ter como se fosse esse negócio de uniforme preto e uniforme laranja. Basicamente assim. Dentro desse você vai ter que encontrar o array, ou o elemento que vai ser o menor e o maior. E a partir disso, você vai verificar se sempre, em toda fileira, vai ter o menor de um lado e o maior de outro. Sempre vai ter que ser o menor de um lado e o maior do outro. Por exemplo, como eu falei para vocês, aqui no início, tem um aqui que tem um de 150 centímetros e outro de 162. Se esse aqui fosse 142, o menor seria o de baixo. E aqui o menor já seria o de cima. Ou seja, já estaria errado. O certo é, todos os menores têm que ficar no mesmo vetor. Mas não é menor em relação aos próximos. É sempre da primeira fileira. Primeira com primeira, segunda com segunda, né? Então, o primeiro passo, nesse caso aqui, não faria diferença você ordenar ou não. Mas imagina que a gente mudasse, por exemplo, para 160 aqui e o 154 aqui. Se você for olhar, deixa eu ver, ainda continua maior, né? Deixa eu trocar mais aqui. Eu pego 169. Peraí, deixa eu voltar antes que eu faça cagada aqui. Acho que eu fiz o mesmo. Beleza. Tá, acho que eu não mudei não. Imagina que eu pego e faço o seguinte. Eu pego esse 179 e troco um 54 aqui, ó, no final. Então, desse jeito. Olhando, peraí, por enquanto ainda tá, né? Tá. Não, na verdade não tá mais, ó. Aqui, esse aqui é menor do que esse, beleza. Esse aqui é menor do que esse. Mas esse aqui não é menor do que esse. Então, você olhando para esses dois aqui, pareceria que não era possível mais tirar foto. Por quê? Porque um 79 tá aqui atrás e um 54 tá aqui na frente. Por isso que é interessante a gente ordenar esses vetores para a gente ter sempre o menor com o menor, o segundo menor com o segundo menor, e aí a gente ter sempre certeza, não vai fazer diferença aqui a quantidade de os números que a gente tem aqui dentro para poder saber se a foto é válida ou não. Então eu vou ordenar isso aqui. Por exemplo, vou fazer aqui const sort black vai ser igual a black.sort. E const sort origin vai ser igual a origin.sort. Se eu vier aqui dar um console.log sort black sort orange e der run, deu erro aqui, né? Deixa eu ver qual erro. Orange. Ah, tá. Coloquei black e laranja aqui, né? É orange. Black e orange. Beleza. Se eu der run agora, tá aqui. Os vetores ordenados. Então, nesse caso, aí não vai fazer diferença que a gente colocar aqui de ordem, né? Que a gente consegue manter a mesma ordem. E aí já fica mais fácil da gente conseguir mapear se as pessoas podem tirar essas fotos ou não podem tirar essas fotos. Fica mais claro pra gente, né? Então, beleza. Nesse caso, a gente consegue ver que dá pra tirar, ó. Porque vai ficar 159 em cima, 151, 50, 60, 52, 52, 54. Beleza, dá pra tirar. Mas vamos fazer a nossa lógica agora para poder descobrir se dá pra tirar ou não, né? Primeiro, depois que a gente ordenar, a gente tem que encontrar qual é o menor. E eu vou fazer outra função para ficar mais fácil. Por exemplo, function verifica a altura, uma coisa assim. Verifica a altura, para ficar mais claro o código também. É importante que vocês mantenham deixar o código mais claro possível para ganhar mais pontos também, né? Então aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui o menor e o maior. Aqui não é Origin Black mais, porque a gente vai verificar qual vai ser o menor e o maior aqui na frente, tá? A gente vai vir aqui, for, por exemplo, aqui eu posso fazer um for in. O que é o for in? Ele busca a posição. Então, const pos in menor, por exemplo. Tanto faz aqui. Porque os dois têm o mesmo tamanho. Ele falou lá em cima que tem o mesmo tamanho. Então, for const pos in menor. If menor pos for maior ou igual a maior pos, a gente retorna um false. Se não, a gente retorna um true. Nesse caso, quando a gente faz um for desse jeito, o retorno daqui é justamente o retorno do verifica altura, tá? O retorno da função. Se a gente estivesse fazendo for each, aí o retorno aqui não seria o retorno da função, como vocês viram lá no vídeo, no exercício passado aqui, né? Quando a gente usa o for each, coisas assim, que a gente tem um callback dentro dele, aí o retorno de dentro não é o retorno de fora. Você vai ter que validar
sobre, você vai ter que fazer um reduce, uma coisa assim, para você conseguir ter esse retorno, tá? Mas nesse caso, a gente usa o for in, ele vai pegar sempre a posição e colocar nesse pós, por isso que eu tô fazendo assim, menor com a chave aqui e o pós lá dentro, tá? E aí, se em algum momento o menor for maior do que o maior, ou seja, quem deveria ser menor da fila for maior ou igual ao maior, não é válido mais. Se não, é válido, beleza? E aqui, nesse verifica foto, eu vou simplesmente verificar. If, por exemplo, falou que o elemento tem pelo menos duas casas também, né? Então a gente sabe que isso aqui vai ter casas. Sort black 0 for menor que o sort orange 0, a gente vai chamar o... Vai fazer um return de uma vez, né? Pode ser até um return direto para facilitar. Return verifica a altura. O menor aqui no caso é o black, né? Menor. E sort orange. Deixa eu trocar de link para ficar mais fácil. Se não, a gente vai fazer o return ao contrário. Verifica a altura, passando o orange como menor e o black como maior. E agora aqui é só você fazer um console.log. Não é tão misterioso assim, né? Vamos verificar a foto. Vamos ver aqui, vamos dar um run. E deu true aqui, beleza. Se eu vier aqui e trocar, por exemplo, esse aqui para 149 também, eu acho que vai dar errado, né? Aí deu falso, porque os dois são do mesmo tamanho e não pode, né? Tem que ser sempre um maior do que o outro. Se esse aqui, por exemplo, trocar o tamanho dele para 151, provavelmente vai dar errado também. Então, agora ele consegue validar, certo ou errado, né? Então, a gente já resolveu o exercício aqui. Eu acho que ficou bem claro, né? Tipo assim, olhando para o código, a gente sabe o que está acontecendo aqui. Então, a ideia desses exercícios de lógica de programação é a gente ter essa clareza sobre o que está acontecendo dentro ali desses códigos, tá? Beleza. Resolvemos mais um desafio. Vamos para o último agora. Esse aqui é o que eu considerei ser o mais difícil de resolver e dá mais trabalho, tá? Vamos ler. Deixa eu aumentar aqui o tamanho. Escreva uma função que receba uma string não vazia e a comprima de forma a substituir as sequências de caracteres iguais por um contador seguido do caractere em si. Olha só, é confuso isso aqui. Deixa eu até quebrar as linhas aqui para ficar mais fácil enxergarem. Por exemplo, AA deve ser codificado como 3A. AA, BBB, como 2A, 3B e assim por diante. Para complicarmos um pouco, a string de entrada pode conter qualquer caractere, incluindo números e caracteres especiais. E já que as strings codificadas devem ser decodificáveis, nós não podemos igualmente, ingenuamente, codificar a mesma string, uma string longa, deve citar somar aqui, né? Uma string longa, simplesmente pelo número de repetições. Por exemplo, um monte de A aqui, 12As. Não poderia ser codificado como 12A, uma vez que essa string poderia ser decodificada tanto como um monte de As quanto como um AA. Logo, repetições de 10 ou mais caracteres devem ser codificados de forma dividida, ou seja, o exemplo acima deveria ser codificado como 9A, 3A, ou seja, se tiver mais que 10, a gente tem que quebrar em 9 e o resto aqui na frente, tá? E aqui tem um exemplo de entrada, que é essa string aqui, e um exemplo de saída, que é essa string aqui de baixo, e eu achei meio estranho isso aqui só, que tem um asterisco aqui, mas ele não está codificando o asterisco aqui embaixo, tá? Eu acho que esse aqui está errado, mas assim, aqui no final seria que ser, por exemplo, um asterisco, eu acho. Pelo menos pelo que eu entendi. Então eu vou fazer desse jeito, mostrando até o asterisco, tá? Porque ela tem que voltar para a string anterior, né? Então eu não entendi exatamente como que ele esperava que fosse isso daqui, tá? Então, assim, eu vou deixar desse jeito aqui. Não sei se é algum erro, alguma coisa assim. E eu vou seguir como se fosse assim, tá? Que vai decodificar até os caracteres especiais. Então, conseguindo entender, a gente vai ter uma palavra, aqui uma string, e a gente vai trocar isso aqui pela quantidade de letras aqui dentro. Por exemplo, vamos supor que tem 15 Bs. Vai ser 15B, vai ser uma coisa assim, ó. 15B, aqui tem 9, né? Tá escrito aqui, ó. Tem 14, né? 9 tem 13. Então seria, em vez de ser 13B, em teoria, né? 13B, aí tem 2A, 3C, 2D e um asterisco. Só que aí esse 13 não pode, que ele falou que tem que ser no máximo 9. Então a gente teria que colocar isso aqui para 9B, aí sobrou 4, né? 9B e 4B, que é isso que ele mostrou pra gente, ó. A gente vai contando quantas letras tem em cada uma das palavras ali, beleza? Então essa que é a ideia aqui desse vídeo. É uma função complexa, né? Então vamos lá. Const string, opa, tá com maiúsculo aqui. Const palavra, vou chamar de palavra. Eu vou colocar isso aqui como se fosse uma palavra, né? Entre
aspas duplas. Conste palavra, nossa palavra está aqui. Eu vou acrescentar uns Bs aqui na frente só para a gente validar. Por quê? Porque esses Bs aqui da frente não podem somar nesses Bs de trás, né? Tem que ser outro B aqui, né? No caso. Eu vou colocar aqui, ó, depois do D. Na verdade, depois do asterisco mesmo. Vai ter mais 3 Bs aqui. Ele não pode somar com o B da frente, tá? Isso aqui é importantíssimo que vocês entendam. Então, vamos lá. Eu vou criar uma função. Function conta letra. Vai receber aqui a palavra. Deixa eu trocar isso aqui para chamar de teste, porque aí a palavra, para vocês não confundirem as variáveis. Então aqui eu vou chamar o conta console.log, né? Console.log, conta letra, passando o teste. Na verdade eu vou passar diretamente aqui. Conta letra passando isso aqui. Show? Então tá, vamos lá. Aqui na conta letra, primeiramente, deixa eu fazer um console.log. Palavra. Deixa eu tirar esse console.log de baixo aqui, para ficar um define isso da hora. Aumentar aqui um pouquinho. Dá um run. Ó, tá lá a nossa palavrinha ali dentro. Show de bola. Primeira coisa, para a gente trabalhar com os elementos dentro da palavra, a gente precisa de transformar isso aqui em um array de letras. Ou seja, pegar essa palavra que é uma string e transformar em um array de letras. Então a gente vem aqui, const letras vai ser igual, por exemplo, palavra, pronto, split. Quebrando, esse split ele quebra de acordo com o elemento que você colocar aqui. Por exemplo, se você colocar um asterisco, deixa eu dar um console para vocês verem. Nas letras, ó, ele quebrou usando o asterisco como quebra. Então ele pegou todas as palavras antes do asterisco e todas depois. No caso, se a gente colocar nada, split, como uma string, uma array, uma string mesmo, uma string vazia, ele vai quebrar uma a uma, sem tirar nenhum elemento, ó. Inclusive o asterisco está aqui agora, tá vendo? Então ele vira um array de letras. Isso aqui é importante para a gente trabalhar com esse exercício aqui, né? Nesse caso, para cada letra eu quero somar quantas letras tiveram naquele mesmo caminho, né? Por exemplo, aqui no início teve lá, acho que 13 ou 14 Bs, e lá na frente tem outros Bs que eu coloquei aqui para dificultar um pouco, né? Então, eu vou fazer o quê? Vou fazer um array, vou fazer um let computador, vai ser um array, e dentro desse array eu vou adicionar um objeto. Vai ser alguma coisa assim, por exemplo, vai ser o elemento, vai ser, vamos supor que nesse início, né? Eu vou adicionar aqui nesse computador, obviamente no código, eu estou mostrando para vocês, um objeto para ser o elemento, por exemplo, o elemento B, e um contador, por exemplo, conte. Eu vou contando quantos Bs tem até que a gente encontre uma outra letra. Aí depois do B a gente vai encontrar outra. A gente vai vir aqui, vai colocar outra lá. Ellen, por exemplo. Esqueci da vírgula aqui. Ellen vai ser o A. A gente faz lá o count 2. A gente vai fazer um array então assim. A gente vai contando as letras até que surjam outras letras, adicionando no computador essas letras. Depois no final a gente pega esse array e a gente transforma na palavra lá que a gente está querendo transformar, tá? Então essa é a minha ideia para resolver esse exercício aqui. É um pouco mais complexo, mais difícil de você pensar em como chegar lá, né? Mas vamos lá. Letras.for each, para a gente pegar por cada uma das letras. Aqui vai ter o elemento. É uma array function, como vocês já estão acostumados aqui. A gente já fez todo o exercício, praticamente a gente teve, né? Esse for each, a gente teve essas coisas assim. Aqui dentro, eu quero pegar qual é a última letra do contador. Então, vou fazer aqui, por exemplo, um const last count. Vai ser igual, como que eu pego a última letra? Contador, aqui, contador.length, que é o tamanho, menos 1. Então, por exemplo, se você tem um de tamanho, esse número aqui vai ser o 0. E para o caso inicial, que tem 0, vai ser menos 1. Ou seja, vai dar erro, vai falar que é um indefinido, né? Um define. Então, vou fazer um if aqui. If last count. Ou seja, ele é definido. Porque se não for, ele vai ignorar isso aqui. Deixa eu fazer por enquanto só assim, ó. Else. Se for definido, ele vai fazer uma ação. Se não for definido, ele vai criar esse elemento novo. Então, vamos ver aqui, contador.push. Passando aqui pra gente um objeto, como eu falei pra vocês. Ele vai ter o elemento, que é o elemento que a gente está encontrando aqui, e o contador inicial, count 1. Certo? E agora, o que eu vou fazer? Se esse last count é definido, ou seja, se existe pelo menos um elemento aqui dentro, eu vou verificar se o last count ponto ellen vai ser igual ao elemento que está passando aqui. Por quê? Porque se for igual, quer dizer que é a mesma letra. E se é a mesma letra, ele vai vir e vai simplesmente somar aqui dentro. Ou seja, last count ponto count mais, só isso.
Então, se ele for um computador, ele vai ser o elemento. Se esse elemento existir e for o mesmo que a gente está passando no for each, ele vai somar 1 nesse computador. Senão, ele vai criar um computador novo. Vamos ver o que vai acontecer com isso aqui. Eu vou sair do for each agora aqui embaixo. Vou fazer um console.log computador. Dá um clear, dá um run. E tá aqui, ó. Ele contou 13B, depois 2A, depois 3C, depois 2B, 2D, depois 1 asterisco e depois 3B de novo. Ou seja, funcionou perfeitamente o nosso computador. A gente já tem tudo contado aqui dentro do array. Então, assim, grande parte desse caminho, metade para frente, né? Grande parte desse caminho já aconteceu. Agora, o que eu vou fazer? Eu quero transformar novamente esse array aqui em uma string novamente, né? Que é a string que vai ser a resposta aqui do exercício. Para transformar um array em alguma coisa que não é array, o que a gente usa? Vocês viram isso aqui no vídeo, muitas vezes no vídeo, né? Vocês vão usar o reduce, né? Então a gente vai vir aqui, computador.reduce. O retorno vai ser isso, né? Return, computador.reduce. Aqui, tem outras formas de fazer, tá? Tô fazendo reduce que eu acho mais fácil. E como é que funciona o reduce? Primeiro, é maior function. Primeira parte do reduce é o acumulador. Segunda parte é o objeto, é o elemento. Aqui, depois da arrow function, a gente passa o valor inicial, que vai ser uma string vazia, né? Uma string em branco. Aqui dentro, eu poderia, por exemplo, retornar diretamente. Mas, como a gente tem aquela regra, poderia fazer assim, por exemplo, ó. Return uma string, retornando o acumulador, o que já aconteceu anteriormente. Retornando aqui o obj.count. E retornando aqui, na verdade o count é o count depois o obj.elen, de elemento, né? Se eu fizer isso, vamos ver. Aqui, const resposta vai ser igual a conta letra. E aqui embaixo, console.log resposta, tá? Pra gente ver se tá vindo certo. Sem considerar que vai aquele negócio do 13 lá, tá? Você der um aqui, ó, tá aqui, ó. 13B, 2A, 3C, 2D, 1 asterisco e 3B de novo. Agora a gente só precisa de fazer uma lógica para transformar esse 13 em alguma coisa que, se for maior do que 9, vai fazendo 9 lá e colocando até chegar ao resto, né? E assim, agora 99% do exercício já está feito. Vou criar uma função nova para fazer isso aqui. Function translate, por exemplo. Ele vai receber o elemento e o contador, por exemplo, vai ser o objeto. Então, aqui vai estar, vou fazer o destruct aqui já de uma vez. Elemento e contador. Aqui dentro, eu vou fazer, por exemplo, let contador vai ser igual a count, que é o tamanho. Vou fazer uma string aqui que vai ser que vai retornar. E eu vou fazer aqui um while, o contador maior do que 9, por exemplo. E quando for maior do que 9, a gente vai adicionar na string. Então, string vai ser igual a string anterior mais o 9 e o elemento. Então, quando tiver 9 lá dentro, ele vai adicionando a string anterior e 9 elemento. A gente vai diminuir do computador. Menos igual a 9. O que significa? Vai diminuir 9 do computador, tá? Mesma coisa fazer contador igual a contador menos 9, tá? Para você fazer isso aqui diretamente, pode fazer simplesmente assim, ó. Contador menos igual a 9. Mesma coisa. E agora aqui no final, depois que passar desse while, que ele vai sobrar algum resto, se sobrar um resto maior que 0, ou seja, if contador maior do que 0, o que a gente vai fazer? A string vai ser igual a isso aqui, ó. A diferença é que em vez de ser 9 aqui, vai ser o quê? Vai ser o contador e o elemento. Ou seja, string, a antiga, anterior, junto com o contador, junto com o elemento. É um desafio meio dificinho até, né? Não é simples não. Return string. Esse aqui provavelmente é um desafio que muita gente não passa, né? Dificilmente um júnior vai conseguir fazer isso aqui 100%. Mas assim, é interessante vocês verem isso e tentarem resolver mesmo, né? Beleza, deixa eu ver se vai funcionar isso aqui agora, né? Tem que chamar o translate aqui dentro. Então aqui dentro do reduce, a gente tem que chamar a função que a gente acabou de criar. Simplesmente, a gente vem aqui, return, pode ser vai ser uma string, já tem return ali. Vai ser string, aqui o acumulador, ele vai ter que manter. E aqui na frente a gente vai criar mais uma variável, vai chamar o translate, passando aqui o obj. Esse translate vai transformar, vai criar a nossa string nova aqui, né? Seja o número maior do que 9 ou menor do que 9. Isso fazer a lógica lá do número. Se a gente der run aqui agora, já está aqui funcionando perfeitamente, ó. Deixa eu ver se está certo de acordo com o dele. 9B, 4B, 2A, 3C, 2D, 1 asterisco e 3B. Ou seja, a gente consegue concluir aqui
o problema do exercício tranquilamente. Não é muito avançado assim, mas também não é simples não, né? É uma parada que exige aí que você aprenda, que você tenha noção de muitas ferramentas do JavaScript. Deixa eu trocar minha câmera aqui agora. E é isso então, pessoal. A gente conseguiu fazer o exercício dos processos seletivos. Eu espero que durante esse vídeo, foi um vídeo relativamente longo aqui, comparado com o que a gente está acostumado a fazer, né? Mas assim, eu quis passar para vocês o porquê de eu estar fazendo cada um dos passos que eu faço aqui, que eu acho que isso é muito importante para vocês. Mais importante do que eu só mostrar o resultado, é mostrar o motivo de eu usar cada coisa do que eu uso, porque isso vai ajudar vocês a evoluir, a crescer na carreira também. E, bom, é isso. Qualquer dúvida, comentário, sugestão, deixa aqui embaixo para mim nos comentários do vídeo. Se você tiver outros exercícios aí que você queira ver aqui no canal em algum momento, você pode deixar nos comentários também, que quem sabe eu não traga esses exercícios aqui pro canal para vocês, né? E é sempre interessante ver essa interação entre vocês, entre o que vocês acham que é interessante aprender, né? Inclusive, deixa aqui embaixo nos comentários isso, se você conseguiu entender exercício, você conseguiria fazer esses exercícios aqui. Eu não deixei a resposta propositalmente para vocês irem assistirem o vídeo e tentar colocar essa resposta, tentar realmente levar isso aqui, tentar conseguir entender cada um dos passos aqui desse exercício. E eu espero que tenha ajudado vocês aí a entender um pouco mais sobre esses exercícios de processos seletivos, exercícios que são complexos até, né? São complexos, mas não são impossíveis. Eu acho que essa é o recado que eu quero deixar para vocês aqui no final do vídeo. São exercícios complexos, porém, com conhecimento, com treinamento, vocês conseguem chegar a resolver isso aqui também, tá? Não é uma coisa de outro mundo, não. E é isso então, pessoal. Muito obrigado pela audiência de vocês, por terem chegado até aqui. A gente se fala nos próximos vídeos. Um abraço. Tchau, tchau.